Em novembro, nós começamos a trabalhar com vocês acerca da mortificação da carne. É um tema que não é muito pregado, naturalmente, a gente custa ouvir sobre ele. E essa semana eu estava ouvindo um pregador, uma pessoa falando, que também é muito difícil ouvir falar sobre preguiça, né? É um tema bíblico, muito bíblico, sobre preguiça. E às vezes nós pensamos que esse tipo de coisa não nos atinja, né? E a gente nem sabe quantas vezes, né? A gente é assim assenhorado pela preguiça. Os meninos aí, né, que chegam com o boletim de notas, né? O Gabriel, ele só tem nota alta, com certeza ele, mas o Felipe, eles são muito inteligentes. Mas às vezes chega com aquela nota baixinha lá, né? E por que a nota foi tão chamada preguiça, né? Tem tempo, o pai paga, luta, né? Mas não é sobre isso que eu vou pregar, não. Eu vou continuar pregando sobre mortificação da carne. E é necessário, muito necessário essa doutrina, porque ou nós damos uma, assim, secada, um assassinato do eu, ou nós não temos muita esperança, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, é uma necessidade, vamos dizer assim, de prioridade zero, a nossa mortificação da carne. Mortificar a carne é realmente matar o ego, é realmente crucificá-lo, conforme ele já foi e teve a sua morte na cruz de Cristo, porque quando cremos somos colocados com Jesus ali. Mas isso reflete no dia a dia da nossa vida. As pessoas veem que nós morremos para nós mesmos. E se você não morrer para você mesmo, você não diga que está indo para o céu. Você está indo para o inferno. E não pense que você vai demorar muito tempo para lá. Eu quisera pensar que amanhã eu não estarei no seu sepultamento. Eu quisera pensar. Ou você no meu. Mas a verdade mais assegurada que existe, irmãos, se tem uma coisa que você deve ter certeza, é essa: amanhã você morrerá. Guarde isso, guarde isso. Se você tiver qualquer certeza, tenha essa: amanhã eu morrerei. Amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo, se eu serei rico ou pobre. Só tem uma coisa eu sei, que amanhã vai acontecer comigo: eu vou morrer. O dia da sua morte é amanhã. Claro que você está entendendo o que eu estou falando, com toda certeza. Pode ser que não seja dia 3 de novembro, mas pode ser. Quem vai te dizer que não será? Então é importante que você experimente na sua vida, como uma pessoa que foi chamada por Deus, o que nós temos ensinado desde novembro, acerca da mortificação da nossa carne, ou seja, da renúncia. Ou seja, sabe, de realmente experimentar o que é a morte diante da tentação, o que é a pessoa que morre diante da provação que vem sobre ela, o que ela vai fazer numa circunstância em que a carne se levanta e se manifesta e quer de fato se jogar na desobediência e no erro. Nós estamos lendo, então, Romanos capítulo 8. E esse texto, e aí quando eu comecei, vocês lembram, eu pensei que ia pregar apenas uns 2 sermões, esse já vai para o 10º, talvez 11º sermão, ou mais um pouco. E a gente começou no capítulo 5, onde, de fato, a raiz da questão da mortificação está colocada. Onde eu disse que só temos 2 homens no mundo, você lembra? Só existem, na verdade, 2 homens diante de Deus. Um chama Adão e o segundo é Adão também. Mas o primeiro Adão é aquele que deu vida, que Deus outorgou a ele a primazia, o principado do planeta Terra. Mas ele entregou a Satanás esse principado. E ele resolveu servir a si e ao diabo. E aí ele caiu, e com a queda dele, todo acidente, toda desgraça, todo sofrimento veio sobre o mundo. A primeira coisa dantesca que aconteceu, você lembra? Um filho dele matou o outro irmão, matou o irmão. Caim matou Abel.
Dali em diante, todo o sofrimento veio pelo primeiro Adão. Mas a Bíblia diz que Deus só conhece outro homem. E o outro homem chama Adão, também o segundo Adão, que é Cristo. E toda a humanidade, todos os homens. Quando eu falo homens aqui, viu, senhores? Por favor, entendam mulheres, porque eu não sei por que eles querem pensar que a mulher não seja humana, né? Porque quando se fala homem, a gente fala no genérico, né? A gente fala no neutro. Ela fala assim, todos. Não, tem que falar todes. Olha, eu não sei aonde vamos chegar com tanta estupidez nesse mundo. É claro que toda mulher, quando eu digo todos, ela se sente incluída. A menos que ela tenha problema na cabeça. A menos. Quando eu falo todos os homens, as mulheres que estão aqui estão dizendo, eu estou aí, eu sou desse grupo aí. Se você, mulher, não pensar assim, tem um parafuso errado na sua cabeça. Mas tem mesmo. Em nossa língua portuguesa, o problema né, meus amados irmãos aí, pastores e presbíteros e demais, o problema é que as pessoas não estão estudando mais. E aí, porque não estudam, falam tudo que é tolice. E a gente, se falar o que é certo, aí a gente é até quase genocida, né? Vamos lá, Romanos 8. Paulo vai dizer outra vez, vamos ler de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 7, a gente termina com a grande dificuldade quando a gente abre o capítulo 8. Porque a gente viu que até ao final do capítulo 7, Paulo teve uma tônica. A tônica foi, nós estamos livres da lei. A lei já não controla, já não governa a nossa vida mais. A lei já não mais nos servirá para que alcancemos a salvação como nunca serviu, mas essa é, de fato, o grande problema da interpretação disso. A questão é, a lei tem algum valor para nós agora? Sim e não. Ela não tem valor para nós quando pensamos no sentido da nossa justificação pela fé, na nossa salvação, a qual foi cumprida por Cristo Jesus, que obedeceu perfeitamente o Pai e foi maravilhoso. Em tudo que fez, ele guardou os mandamentos de Deus como nenhum homem na terra pôde guardar. Guardou por mim, guardou por ti, para que então nos livrasse da lei definitivamente nesse sentido. Então, tem a lei algum valor para nós? Nesse sentido, não. A lei não pode salvar você. Você pode tentar guardar todos os mandamentos, mas você não vai conseguir. Aliás, o grande problema não é nem que você vai conseguir guardar todos. Mas quando você sabe, você estuda a palavra de Deus, você vai observar, vai entender, vai reconhecer uma coisa profunda, que você não guarda os 10 mandamentos, não. Mas não, você não guarda nenhum. Não, pastor, que isso? Que isso? Eu nunca adulterei. Não, reverendo, eu nunca matei. Será? Será que você não matou mesmo? Você tem certeza que não matou? Você sabe que quando você acessa, por exemplo, um site pornográfico, que você está olhando ali uma mulher, uma criança que é abusada, certo? E que está sendo exposta ali, você sabe que aquela pessoa que colocou aquele site ali, ela está promovendo a desgraça e a morte de muitas pessoas, e o tráfico de mulheres, e tantas coisas mais. Você sabia disso? Então, quando você aciona um site pornográfico, você contribui 0,00 ou 0,1 em moeda, em dinheiro, para aquela pessoa que colocou aquilo ali e que vai
financiar a morte, o sequestro e toda a desgraça na vida daqueles que, na verdade, são explorados sexualmente. Eu nunca matei. Não. Quem sabe uma fofoca que você fez na sua empresa não fez com que alguém pudesse perder o emprego e passasse fome e os filhos tivessem problema e quem sabe até morreram. Eu nunca adulterei. Não. Cristo disse, quando um homem olha para uma mulher ou a mulher para um homem com intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Você nunca adulterou? Não. Não, a gente não guarda os 10, nem tampouco 1. É por isso que Cristo veio. Porque os mandamentos de Deus, eles são assim, sabe, conectados. Você fala, por exemplo, eu nunca roubei. Sim, dá seu dízimo. E quando você não dá seu dízimo, você sabia que você comete todos os outros pecados do mandamento? Pastor, que exagero, que loucura, que isso? Quer dizer, quando eu não dou dízimo, eu estou adulterando? Quando eu não dou dízimo, eu estou adorando ídolos? Que isso, pastor? Podia até só dizer que no 8º mandamento não roubarás, eu tenha quebrado, porque lá fala, se não trazemos os dízimos às ofertas, o profeta Malaquias diz, em que me roubais? É Deus que pergunta, é Deus quem pergunta, o problema é esse. Não é o doutor que fala, não é o fulano que fala, é o Senhor Deus quem pergunta, em que vocês me roubam? E ele próprio responde, nos dízimos e nas ofertas. A questão é séria, porque não é só dar dízimo, ele falou, está tudo bem. Não, qual a motivação que você dá? Às vezes é melhor você chupar picolé com seu dízimo do que entregar ele aqui, se você dá para aparecer. Se você dá porque senão o pastor vai saber, não sei quem lá. Não, essa motivação é esdrúxula. A motivação que tem que mover você é a fidelidade. Ser fiel, é isso que Deus quer de nós, fidelidade. Pois bem, mas quando você não dá o dízimo, sabe o que você está fazendo? Você está deixando de enviar missionários para o mundo afora para pregar o evangelho, sustentar o seu pastor na pregação do evangelho, na ajuda da sua vida espiritual, a sustentar a igreja. Você está deixando de pregar o evangelho, você está ajudando a idolatria, graça, avançar. Vocês lembram do nosso projeto Marcos? Como é que ele nasceu? Acho que eu contei para vocês, eu morava em Santa Inês, num prédio, e eu recebi um envelope dourado, laminado, parece ouro, um envelope lindo, e escrito assim, ao Senhor Cleómenes, escrito, Nossa Senhora de Fátima o abençoe. E o meu endereço, e do outro lado era o Bispado de Belo Horizonte. Quando eu abri, tinha uma santinha, né? uma foto de Senhora de Fátima, e nessa foto é o Senhor Cleómenes. Essa Nossa Senhora te abençoe, busque a ela. E um terço, eu esqueci mas a mim me parece que até no terço tinha a inicial do meu nome. Eu disse, Deus, e aí? Uma coisa tão bem elaborada, tão bem feito, o texto era dourado também, embora, claro que eu acho que não era ouro. Eu pensei, meu Deus, eu falei, Gabriel, o que eu vou fazer? Eu sou pastor, eu recebi isso. Então, a partir de lá, eu pensei, vamos fazer um projeto para colocar nas casas também de cada o Evangelho de Marcos, para que eles possam ler, para que tenham oportunidade. Pode ser que alguém não vai ler o Evangelho de Marcos, vai até jogar fora, como eu fiz com aquilo lá. Sem problema. Pode acontecer, mas jogando fora o evangelho, o outro vai pegar, o outro vai... Deus vai fazer a obra. Irmãos, entretanto, quando eu não cumpro a lei, quando eu não cumpro um mandamento da lei, eu quebro todos os outros mandamentos da lei. É por isso que ninguém pode ser salvo. Em que a lei tem utilidade para mim, então? Se ela não tem utilidade para me salvar, porque eu não posso guardá-la,
E aí Paulo explica que eu não podia guardar, ele fala aqui, porquanto, olha aí, versículo 3, olha, 8:3 aí de Romanos, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Ou seja, Roberto, meu amado irmão, ou seja o seguinte, que por causa da nossa carne, por causa da queda do homem, da nossa fraqueza, da nossa enfermidade, porque nós perdemos a força, nós caímos na morte, nós caímos na fraqueza, somos tíbios, não temos condição de cumprir a lei. Então Paulo fala, então, no tocante à carne, a lei não tinha, não podia, não havia poder nela para que nós a cumpríssemos. Agora ele fala, agora que vem outro aspecto. Isto fez, olha lindo, olha que lindo, versículo 3. O que fora impossível à lei, porque estava enferma na carne, ou seja, eu queria guardar a lei, mas eu não aguento, eu não suporto, eu não tenho força para isso. Aí ele fala, isso fez Deus. Que maravilha! Isso fez o Senhor Deus, quando o seu Filho, o Deus Filho, na Santíssima Trindade, no pacto, na aliança do Pai, ele então vem e cumpre a lei no seu lugar e no meu lugar. Então isso fez Deus enviando o seu Filho, olha só, isso fez Deus enviando. Então Jesus foi enviado, ele não era daqui. Ele nasceu da Virgem Maria, sim, mas o seu ser é o ser divino. Ele tinha uma só pessoa com duas naturezas. Ele assumiu a natureza humana, um mistério, um milagre, uma glória. Porque agora tem um homem sentado no trono do universo. No trono do universo tem um homem assentado lá, chamado Jesus Cristo. Ele é homem, verdadeiramente homem, mas ele é Deus, verdadeiramente Deus. Ele é o Filho de Deus que se encarnou. Ele cumpriu por ti, por mim. Então o que for impossível, Deus fez em seu Filho. Você já pensou, você vai ir para casa agora? Bruno, meu amado médico, reverendo Marcelino, Débora, vocês vão para casa hoje muito felizes, porque vocês vieram para cá pensando, Deus, quanta coisa errada eu tenho feito, Deus, eu tenho pensado, eu tenho falado, eu tenho ouvido, eu tenho visto, coisas que talvez não me ajudam, não te agrada. Mas agora eu aprendi que Jesus, na sua graça infinita, ele fez tudo perfeitamente no meu lugar. Então a lei tem importância, tem valor para nós. No propósito de salvação, não. Mas agora tem. Olha só. Continua. Então, isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. No tocante ao pecado, Jesus fez efetivamente tudo que Deus queria. Ele obedeceu perfeitamente. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz ali estava eu morrendo. Ali também estava eu findando a minha vida carnal. A minha vida carnal foi destruída na ira de Deus sobre seu Filho. Isso é a aliança de Jesus comigo. É porque ele tem uma aliança comigo. E ele agora diz, Pai, eu estou morrendo pelo Leorges, eu estou morrendo, Pai, pela Isabel, eu estou morrendo, Pai, pelo Marco Aurélio, eu estou morrendo, Pai, pela Fernanda, eu estou morrendo no lugar deles. E quando eu reconheço isso, Eline, quando eu reconheço isso, ele morre em meu lugar. Então você vai para casa hoje, Eline, feliz. Porque você sabe, não conseguiria cumprir a lei nunca, jamais. E nem vai conseguir. Mas o Espírito Santo, em Deus e em Jesus Cristo, agora aplica a sua vida, a vida nova de Jesus Cristo. A pergunta continua. Qual o valor, então, que a lei tem para nós? A lei vale alguma coisa para nós? Não, se de fato for olhada do ponto de vista de salvação. Sim, do ponto de vista de salvação. Vamos continuar. Olha só, versículo 4. Olha só, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4, está acompanhando aí? 8:4, Talita, de Romanos, minha muito queridíssima irmã com essa filha lindíssima aí. Olha só, ali, minha irmã Talita. Diz assim, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Agora, olha só o 4. A fim,
O que é isso aqui? Uma condição causal. Ela está dizendo causal. Ela está dizendo, olha, o propósito, a fim de quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Oh, que glória! Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O problema aqui era esse, só esse. Nós não tínhamos condição. Cristo morreu e mandou o seu Espírito Santo. E agora no poder do Espírito Santo, o Senhor me habilita, o Senhor me dá forças, o Senhor me ajuda a tentar, a buscar, a lutar com a carne para poder fazer a vontade de Deus. E agora a lei, sim, ele vai dizer assim, então o que for impossível à carne, agora é possível, porque agora esse princípio, segundo a graça de Deus, o preceito da lei agora, vai se cumprir também em nós, porque foi cumprido em Cristo, e vai se cumprir em nós, que não mais andamos segundo a carne, porque segundo a carne eu não conseguiria nunca ir para o céu, a minha carne não tinha como obedecer a Deus, mas agora, com a conversão, agora com a vida nova, com o Espírito Santo no meu coração, eu vou começar a viver e vou começar a obedecer a lei. Então aí nós temos uma colocação, e parece-me ser a mais maravilhosa de todos os teólogos de todos os tempos, feita por João Calvino, por isso ele é mesmo considerado, não é, o maior exegeta de todos os tempos, porque ele entendeu profundamente, e ele então fala que esse é o tertius usus legis, o terceiro uso da lei. Então a lei existe para mostrar o pecado, a lei existe para condenar o pecado, e o terceiro, a lei existe para orientar os crentes. Agora, ela não é uma ameaça para mim, ela é um roteiro para mim. Agora, ela não é uma espada que vai cair na minha cabeça, porque era assim antes de Jesus. Antes de conhecer a Jesus, uma espada ia me destruir, a lei ia me matar, mas matou meu Salvador. Mas matou meu Salvador em meu lugar. E então agora ela é uma luz, ela é um roteiro para eu servir ao meu Senhor. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Desse modo, Laudir, a lei agora serve para mim de roteiro. Certamente, Carlos, querido, você já ouviu muita pessoa falar assim, o que Deus quer, afinal de contas? O que Deus quer? Será que Deus quer que eu dê dízimo? Será que Deus quer que eu tenho cabelo comprido? Será que Deus quer que eu venha aqui todo dia, abrir o altar lá? O que Deus quer? Não se preocupa não. Você sabe o que Deus quer? Está nos 10 mandamentos. Está tudo ali. Os 10 mandamentos é a vontade expressa de Deus. É a justiça que você tem que obedecer. Então ali está expressamente colocado. Mas não para você ser salvo agora. Agora, como agradecido, você agora vai dizer, ele me salvou, me livrou da lei, então agora eu realmente vou obedecê-lo, fazendo a vontade dele que está na lei. Deu para entender, Bruno, querido? Deu para entender, meu irmão amado? Eu sei que for lá com o seu consultório, você vai fazer algumas perguntas para mim, mas eu vou fazer uma pergunta para você também lá agora. Já se prepara. O fato é esse, meu irmão querido. O fato é esse. De que eu tenho a lei de Deus na minha frente, mas eu não vou cumpri-la porque eu sou obrigado mais. Com obrigação, ela não manda em mim mais. Quem manda em mim é Jesus Cristo, o seu Espírito Santo. É por isso que eu não sou legalista, não fico com a régua medindo todo mundo. Não. Eu não tenho obrigação. Acabou a obrigação para mim. Acabou a obrigação de dízimo, obrigação disso ou daquilo. Acabou a obrigação. Agora há em mim um espírito de gratidão. Eu quero obedecer à lei, porque Jesus cumpriu ela por mim. Ele completou. E nós vamos, meus irmãos, lutando até o fim. E no último dia da nossa vida, Juliana, e no último dia da nossa vida, Flavinha querida, no último dia, na hora da nossa morte, quando nossos olhos fecharem, eu vou chegar a uma conclusão de que eu não consegui cumprir o que Deus queria de mim. Eu não consegui. Mas tem uma coisa, a nossa doutrina diz que no momento que o crente morre, e isso é de fato o fundamento da glória de Deus em nossa vida, naquele exato momento que meus olhos fecham, na hora da morte, eu sou aperfeiçoado
plenamente, completamente pelo Espírito Santo. O que eu não consegui fazer naquele momento, o poderoso Deus completa. E então os anjos me levam, a minha alma para o céu, onde eu verei a face do meu Redentor, o Senhor Jesus. Você entendeu? Muito, menina linda e querida Natália. Você está entendendo que você não pode guardar a lei para se salvar. Ela nunca vai salvar você, porque a sua carne, a nossa carne é fraca. Mas Deus fez isso, não fez? Em quem? Você lembra? Em Cristo. Não é isso, Natália? Deu para entender, Natália? Jesus cumpriu a lei no seu lugar, certo? Então agora você não tem nada a ver com a lei? Tenho, claro. Eu não tenho mais ela como me cobrando, me ameaçando, Felipe. Não, Felipe, não, Felipe, não, Felipe. Não. Não. Você tem a lei agora como um roteiro, um caminho para poder agradar o Senhor. E se você é crente genuinamente, você quererá guardar a lei o melhor possível. E você vai entrar num esquema muito desagradável e muito feliz. É o que eu estou falando. O desagradável é que você vai estar constantemente contrito. A palavra contrito é com tristeza. Você vai estar todos os dias entristecendo-se, arrependendo-se. Porque você peca todos os dias. E todos os dias você vai estar alegrando-se, gloriando-se em Cristo, louvando o seu nome. Eis o caminho do crente em relação à lei, em relação ao princípio da mortificação da carne. Eu já não tenho que lutar para me matar. Eu não vou para convento ficar lá, como eu vi lá em São Paulo, um convento, e o pai da menina falou para mim que minha filha está ali, pastor. Tem 10 anos que eu não vejo a ela, e ela não pode me ver, porque ela fez uma promessa de entrar para o convento e nunca mais ver o sexo masculino, um homem, nem o pai e nem o irmão. Isso não é vida. Isso é uma escravidão demoníaca. Uma escravidão do pecado. Uma escravidão. Isso não existe. Mas você não vai viver mais isso. Porque você não está debaixo da lei. Mas está debaixo da graça. Você vive agora sob a graça de Deus. E Deus agora dá poder a você para amar seu marido. Perdoar seu marido. Amar sua esposa. Perdoar sua esposa. Deus dá o poder a você de amar o seu pai, obedecer o seu pai. Deus dá o poder a você de ser um crente fiel, um crente que confia somente no Senhor Jesus e não em mamon, e não no dinheiro, porque o teu dinheiro você vai deixar amanhã. Não foi assim que Deus falou com o rico da parábola? Não foi assim, Gabriel? Que Deus falou com o rico da parábola: essa noite te pedirão a tua alma. E todo aquele dinheiro que você está no banco vai ficar aí para os seus filhos gastar com aquilo que você odiava, nem queria jamais comprar. Então, o melhor é você agradecer, ter uma vida agradecida, uma vida de coração entregue ao Senhor. E quem entrega o seu coração ao Senhor, entrega tudo. Eu fiz uma máxima aqui, eu gosto dela. Eu não sou muito, eu não tenho, vocês já me conhecem, não vou falar nada não, porque todo mundo me conhece bem aqui. Mas essa frase eu achei muito gostosa, parece que eu a compus. Eu digo assim: olha, quem dá o ouro fica com o coração. Mas quem dá o coração não fica com nada. Se você deu seu coração ao Senhor agradecidamente, agora nada é de você. Nem você mesmo te pertence. Ou você não se pertence mais a você mesmo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa confirmação nessa palavra, de que pela lei eu nunca iria chegar ao céu, eu nunca agradaria ao Senhor, por causa da enfermidade da minha carne. Então, o Senhor enviou seu Filho, o Senhor Jesus, que foi tão santo, foi tão perfeito, cumpriu tão maravilhosamente tudo o que eu tinha que fazer. E agora, crendo nele, ele me dá esse crédito. Ele coloca no banco do Senhor todo o dinheiro que eu precisava para pagar a minha dívida. Aleluia! Obrigado por Jesus Cristo, que me livrou da lei nesse sentido, que agora ela não mais pode me cobrar, ela não mais tem poder sobre a minha vida,
mas agora a graça do Senhor é o reino onde eu vivo. A graça do Senhor, o perdão do Senhor e a força do Espírito Santo, que agora implantou a lei no meu coração. Antes ela estava na pedra e me ameaçava. Agora ela está no meu coração e me abençoa, para poder fazer o que agrada ao Senhor. Ajude meus irmãos. Cada irmão da Metropolitana, ajuda, Senhor, para que eles se preocupem em conhecer os mandamentos do Senhor. Jamais para serem salvos, porque já foram, mas para poder agradecer o Senhor e viver uma vida que te agrada. Agradecer agradando o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.